Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. O julgamento da denúncia da PGR contra os acusados de golpe de Estado entrou no seu segundo e último dia. Tudo indica que os acusados vão virar mesmo réus. O ministro relator disse ontem, na leitura inicial da sessão, que o núcleo de Bolsonaro colocou em risco os três poderes da República, como se isso tivesse causado realmente algum dano, um dano de fato. Só que não causou. Por acaso o presidente Lula não subiu a rampa de boa? Uma outra notícia que tem deixado os ministros de orelha em pé é a de que o presidente Donald Trump tem demonstrado interesse pessoal nesse julgamento e o está acompanhando. Uou! Vamos analisar isso no nosso programa de hoje com o analista Alfredo Bessoff. É daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. É rapidinho. Se liga aí. Olá, meu querido Paulo. Que alegria estar aqui mais uma vez para falar desse fenômeno, desse produto que está transformando vidas, o Articular. E você acabou de ouvir mais um depoimento real de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. Não sofre porque colocou o Articular aqui no seu dia a dia e é o que você vai fazer. Gente, presta sua atenção. Você que está sofrendo há muito tempo. O ano passado passou sofrendo com dor, esse ano entrou o ano sofrendo com dor e aí sempre sofrendo, nunca tem solução. Compra um remédio aqui, compra um outro remédio ali, faz um tratamento e mesmo assim você nunca encontra resultado. Eu quero falar uma coisa para você. Tem jeito para você e o jeito é com o melhor tratamento hoje ortopédico que nós temos no Brasil, o Articular. E por que nós somos o produto hoje ortopédico mais famoso e mais vendido do Brasil? Porque esse produto, ele dá resultado rápido. É o único produto que consegue entregar o que você precisa já a partir da primeira semana de uso. Eu tô falando que esse produto ele vai desinflamar o seu corpo, ele vai tirar aquelas dores crônicas, ele vai lubrificar toda a sua parte locomotora, as articulações, aonde está atrofiado, ele vai desinchar todo o seu corpo e as dores elas vão desaparecer. E isso acontece já a partir da primeira semana de uso. É incrível. O resultado ele é muito rápido porque ele tem uma fórmula muito forte, muito potente e essa fórmula ela combina os melhores nutrientes ortopédicos. Todos são recomendados pelos ortopedistas. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, que é o ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, você que está sofrendo aí com artrite, artrose, bursite, tendinite, desgaste das articulações, não consegue se movimentar direito, não consegue dirigir, subir, descer uma escada, já pega um papel e caneta, já vai ligando agora porque hoje a promoção tá imperdível. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Atenção, para você que ligar agora, além do desconto especial de hoje, eu vou mandar para você de presente 2 pomadas que são as pomadas lançamento, pomada bálsamo dourado e a pomada gelo seco. Gente, essas pomadas elas são importantes porque elas têm uma nanotecnologia. São pomadas premium, são pomadas que elas ultrapassam todas as camadas da pele, chegando lá no foco da dor. Então você vai usar essas pomadas sempre de dia e de noite, sempre usando certinho. E o melhor de tudo é que tudo isso você recebe em casa nos próximos dias e o pagamento é só pro mês de março. Pagamento pro mês de março. Então, gente, sofrimento tem que acabar, não dá para aceitar viver com dor e conviver e aceitar viver com dor é a pior escolha que a gente possa ter. Saúde é tudo, sem saúde ninguém vive. Então cuide da sua com Articular, que é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Já estamos de volta com o nosso programa de análises. A defesa do ex-presidente Bolsonaro negou que o cliente tenha qualquer relação com os atos do dia 8 de janeiro e pediu a nulidade das delações do tenente-coronel Mauro Cid. A
A defesa ainda lembrou que o ex-presidente auxiliou na transição de poder, colocando no comando das Forças Armadas, inclusive, militares já escolhidos pelo governo que estava entrando, escolhidos pelo próprio presidente Lula. Como é que isso pode ser compreendido como um golpe? Como é que ele daria um golpe desta maneira? Como? Durante a primeira sessão, nesta terça-feira, o advogado Celso Vilardi disse que Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história deste país e que, se houvesse alguma coisa contra ele, menor que fosse, já teria sido achada, mas que não encontraram absolutamente nada. Conosco nesta tarde o professor Alfredo Bessoff. Realmente faz um tremendo sentido a argumentação da defesa de Bolsonaro, né, Alfredo? Se ele tivesse ou estivesse mesmo planejando um golpe, teria auxiliado na transição, inclusive indicando para o comando das Forças Armadas os militares escolhidos por Lula? Lula? Claro que não, né? Seja bem-vindo, Alfredo. Boa tarde. Salve, salve, saudar os nossos net espectadores. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por permitir que nós compartilhemos esses momentos do seu almoço com também a nossa indignação. O circo é muito grande, Paulo. As coisas não batem. É como se fosse um jogo de boliche, onde, em vez de colocar os pinos naquele lugar, o responsável pela colocação manual dos pinos, de repente não soubesse como fazer. Eles não estão conseguindo distribuir as partes do jogo. Então está todo mundo sem saber. Essas contradições da indicação do pessoal, dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Olha, se eu quero dar um golpe, e outra coisa, eu vou dar um golpe contra mim, em 2021, o Lula ainda não era candidato, ainda estava preso, salvo engano. Então observem como essas coisas todas vão acontecendo. São muitas contradições, Paulo. São muitas situações verdadeiramente que não batem, não fecham e não se encaixam. Então nós precisamos continuar fazendo o trabalho, independente do ritmo lá do STF, que é um ritmo acelerado. Nós temos que continuar mostrando para a sociedade que existe uma grande insanidade e um atropelo de muitas questões envolvidas nesse julgamento e nesses argumentos. Eu vou dar um golpe contra mim mesmo? Pode isso, Paulo? Como é que eu vou dar um golpe sendo que eu sou governante? Depois, eu vou dar um golpe, mas troco todos os comandantes militares colocando já os indicados pelo futuro presidente. Contra quem eu darei um golpe? Quem conhece a hierarquia militar sabe que militar segue estritamente a hierarquia. É muita contradição. É muito fácil. Você precisa ter uma incapacidade de ler a realidade para aceitar esses argumentos. É uma fantasia atrás da outra. É mais ou menos como lá nos tempos lá da Ilha da Fantasia. O cara chegava na Ilha da Fantasia e perguntava para o Magu, aquele baixinho, perguntava qual é a sua fantasia. Era o Tatu, parece que era isso. O Tatu, não era o Magu, não. Era o Tatu. Não, Tatu. É que é muito, eu não assisti. Paulo, eu nunca fui Magu de assistir. Era um outro desenhozinho, era o Mr. Magu, esse era o Tatu. Esse era o Tatu perguntando qual era o seu sonho. E o Ricardo Montalbán, saudoso Ricardo Montalbán, que fazia o chefe do Tatu. Então, qual é o seu desejo? Está parecendo isso, Paulo. Observem como nós estamos vivendo um momento muito revelador. Por isso, olha, não acredito em qualquer mudança de cenário. Acredito que a denúncia será aceita. Talvez o Fux votando pela divergência, mas não sei se ele irá votar pela divergência. Seria interessante se fosse 4-1. Mas eu acredito mais que venha a ser mesmo 5-0 por aceitar as denúncias. E aí depois, pessoal, é outra etapa de um jogo de cartas marcadas onde já existe a pré-condenação.
É um momento muito delicado, mas eu penso que nós brasileiros tenhamos que nos manter cada vez mais unidos, fortalecidos. 6 de abril estaremos nas ruas, com um batom na mão, que virou uma arma também, observe, olha, ainda bem que a Eti loja virtual não vende batom, senão de repente vende um perfume, Una Noche en Sevilla, mas se não fosse assim, já pensou se vendesse batom, você não pode anunciar batom. Olha a situação que nós vivemos. Não. A gente tenta rir, porque a situação é séria, Paulo. Não, veja, porque se foi compreendido como organização criminosa a reunião, a manifestação daquelas pessoas ali na Praça dos Três Poderes, em frente ao Congresso Nacional, se você tem uma outra manifestação como essa, também pode ser entendido como um ato violento contra o atentado, contra o Estado Democrático de Direito. Não precisa nem ser um ato violento, mas sim uma manifestação com fins, uma organização criminosa, Alfredo, se reunindo para pedir um golpe ou coisa parecida, né? Porque os caras estão entendendo assim. A partir do momento, isso me lembra muito na época dos militares, onde se via qualquer grupinho de pessoas ali, de 3, 4 pessoas ali reunidas, poderia ser compreendido como uma conspiração. Então, do jeito que as coisas estão indo, né, nessa loucura de dizer que tudo se trata de defesa da democracia, onde a democracia é relativa, se você tem uma manifestação como essa na Avenida Paulista ou como aquela que teve em Copacabana, pode ser compreendido como uma reunião de integrantes de uma organização criminosa. Você acredita nisso, Alfredo? Não é um absurdo isso? É uma situação assustadora que nós estamos vivendo. Se nós olharmos a literatura de suspense, é fichinha perto daquilo que nós estamos prestes a viver e vivenciar. Aquilo que nós já estamos vivenciando e aquilo que ainda poderemos vivenciar. Então eu queria muito que as pessoas prestassem atenção. Primeiro, nós não podemos abrir mão de lutar pelo Brasil. Essa é a primeira questão. Segundo, nós não podemos abrir mão de continuar orando e acreditando que haverá sim uma intervenção, tanto do Donald Trump como uma intervenção divina, porque a situação, e agora a gente está sabendo isso cada vez mais, de modo mais cristalino, o Trump está acompanhando o julgamento. Olha, se isso não interessasse para o Trump e para os Estados Unidos, você acha que o homem mais poderoso do mundo terreno, estaria acompanhando a eleição, a votação, o julgamento, se isso não fosse do seu interesse? Vocês acham que o Trump não tem mais nada a fazer do que se preocupar com o que está acontecendo numa República das Bananas? Não. Se o Trump está acompanhando e sabe-se agora confirmadamente que está, é porque esse assunto também lhe interessa. E talvez nesse aspecto resida a celeridade com que eles estão executando o justiçamento contra o Bolsonaro. Eu acredito que eles sabem que isso tudo tende a fugir do controle deles e ficar numa situação insustentável para eles próprios. Olha, de uma coisa é certa, né? Os Estados Unidos têm interesse na geopolítica, têm interesse no hemisfério sul do continente, aqui, nesse nosso lado. Tem já como aliados o presidente da Argentina e o presidente do Paraguai. E o Brasil é um território estratégico para os Estados Unidos. Então é natural que Trump pense numa ideologia alinhada com a dele. E do jeito que as coisas estão indo, né, nos parece que a esquerda está lutando para eliminar uma corrente ideológica que está na mesma frequência que o presidente dos Estados Unidos. Então, ele, Donald Trump, tem ferramentas para interferir. Tem ferramentas para ajudar a decidir essa questão. E você pode ter certeza que ele vai usar as ferramentas, porque já está comprovado aí, né, com esses arquivos abertos, a USAID e outras coisas mais, que
O governo anterior de Joe Biden fez isso. Injetou dinheiro no Brasil. Usou as ferramentas que tinha para alinhar a ideologia do Brasil com a ideologia dele, do governo democrata de Joe Biden. Então não seria, surpresa nenhuma se o governo atual usasse também as mesmas ferramentas agora para atender os interesses do governo atual. Alguém tem dúvida de que isso vai acontecer? Paulo, eu também quero lembrar o seguinte, olha, prestem atenção em alguns cenários que eu preciso compartilhar com vocês. Nos próximos dias acontece a eleição no Equador. Essa é uma questão, o Noboa está tentando a reeleição. Mas nós teremos eleições nesse ano ainda no Chile. E tudo indica que o Chile passará para as mãos da direita. Tanto com a Evelyn Matei, quanto com o José Antônio Kast. Essa é a primeira questão. Segundo, o Lula, ele traiu o chanceler do Paraguai, o Ramírez, que era o favorito para vencer a eleição da OEA. O Lula traiu, ou seja, o governo do paraguaio está por aqui com essa traição do Lula. O Lula está fazendo uma opção claramente pelo campo da esquerda. E, assim, o Lula sempre foi de esquerda, mas agora ele está jogando no desespero. Nós teremos ainda eleição na Bolívia, que é uma questão bastante delicada, mas das eleições que temos aí pela frente, aqui eu gostaria que as pessoas atentassem muito à eleição que vai acontecer no Chile, porque a esquerda pode perder uma perna muito importante, que é o Chile. Saindo o Boric, indo a Evelyn. Também, Paulo, aqui, só para me alongar um pouco, há um risco muito grande dos alemães terem que voltar às urnas outra vez. Porque o que aconteceu na Alemanha? A CDU da Angela Merkel com o Friedrich Merz venceu a eleição. No entanto, ela não está conseguindo formar governo, porque o natural seria a CDU, que é de centro-esquerda, alguns dizem de centro, mas eu digo centro-esquerda, somando os votos com a AfD, formaria governo. E eles querem alijar. E as últimas pesquisas já mostram um crescimento ainda maior da AfD. Então nós teremos muitas mudanças do cenário político e que impactarão aqui no Brasil. O Milei está conseguindo sobreviver. Haverá eleições com renovação de boa parte do Senado argentino ainda nesse ano. Então, se o Milei conseguir, ele tem hoje 3 senadores, Paulo. Se o Milei conseguir aumentar isso para algo como 15 senadores ou 18, já muda a correlação de forças. E é por isso que o sistema do Brasil tem tanta pressa, porque eles estão fazendo a leitura geopolítica de toda a região. E há uma tendência natural do pêndulo na América Latina também ir para o campo da direita. Então, eles estão com pressa, eles estão desesperados, e quando as pessoas estão com pressa e desesperadas, elas cometem erros em cima de erros. Elas se atrapalham. E, na minha opinião, desde a condenação da Débora até esse linchamento feito contra a suposta tentativa de uma suposta ideia, de uma suposta conspiração, de uma suposta não sei o quê, tudo isso, na minha opinião, demonstra apenas e tão somente a pressa e a angústia de concluírem o trabalho. Eu penso que eles sabem que o tempo deles está se acabando. Alfredo, eu vou pedir para você ficar aí só um minutinho, que nós temos o recado aqui de nosso apoiador. É um compromisso que temos com os nossos apoiadores e temos que abrir esse espaço agora. É bem rapidinho, é para quem está sofrendo de queda de cabelo e o produto é bem legal, hein? Muito legal. Fica por aí que a gente já volta. Até já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hair Vic.
Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais, como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia, nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo. E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hairvic oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo, você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726. Além disso, a linha Hairvic Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos. Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis. Hairvic foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hairvic com o shampoo 2 em 1 da mesma linha. Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você. E já estamos de volta com o nosso programa aqui no meio do dia. O ministro relator disse que configura tentativa de golpe de Estado, o que os acusados cometeram. Isso é verdade. Mas foi tentativa de quem? Do povo, com mulheres e senhoras e vendedores ambulantes e moradores de rua? Foi essa gente? A tentativa de golpe foi com essa gente? Ou foi mais uma manifestação democrática que acabou em vandalismo? Vamos conversar com o Alfredo. Alfredo está conosco, no dia de hoje. Alfredo, que tentativa de golpe foi essa, Alfredo? Que a gente viu ali, vendedor de algodão doce. Você já viu alguma vez na história do mundo uma tentativa de golpe com senhorinhas, algumas de cadeira de rodas, vendedores de algodão doce, olha aí o algodão doce, gritando ali. Isso é tentativa de golpe, Alfredo? Sendo que você não tinha ninguém, nenhum soldado das Forças Armadas, ninguém ali. As armas que os caras estavam usando eram estilingues, com bolinha de gude, para quebrar vidraças. Isso é coisa que moleque faz na rua. Entendeu? Quinta série, sai correndo com estilingue para quebrar telhado, vidraças. Onde é que tem tentativa de golpe nisso, gente? Ficou meio esquisito, Alfredo?
Meio é porque você é um cara muito educado, né? Sabe? Você é um cara com uma vivência muito grande, por isso. Pessoal, vamos lá. Vocês olhem o mapa do Brasil. As pessoas invadem o Congresso Nacional muito mais por uma explosão de angústia pessoal do que qualquer outra coisa, e aqui não defendo o vandalismo em hipótese nenhuma, invadem o Planalto, o STF. Pessoal, quais eram os postos avançados no Rio Grande do Sul? Você quer dar um golpe de Estado, você tem que ter unidades organizadas em todo o país, Paulo. Me diga, qual era a unidade organizada em Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina? Onde é que estavam os grupos para tomar o poder? Como é que você toma poder num domingo de tarde? Espera aí. Será que eu sou tão ingênuo ou as pessoas são tão tolas? Nenhum nem outro. Na verdade, esse argumento do golpe é uma necessidade que eles têm para continuarem o ataque contra as pessoas, contra as senhorinhas, contra quem usa batom, quem usa Bíblia, contra quem tem num momento de desafogo a angústia explodindo pelas mãos e cometendo certos atos, digamos, que não convêm e que não condizem com as normas de convivência. Mas e o vandalismo da esquerda? O que acontece quando os militantes picharam a casa da ministra lá em Belo Horizonte? O que aconteceu quando botaram fogo, quebraram e destruíram a esplanada? Eu estava no Congresso Nacional quando os índios tentaram invadir, lá pelo anexo 4, tentaram invadir o Congresso Nacional. Ali sim houve vandalismo, mas nem por isso, naquele momento, alguém queria derrubar o poder, ainda que usassem da truculência, da força, da violência e da ameaça. Qual é a ameaça que pode ter uma Bíblia? Qual é a ameaça que pode ter alguém com um terço na mão? Qual é a ameaça que tem, como disse o Paulo, um vendedor de algodão? A única ameaça é pela cárie, se a pessoa tiver. Não passa disso, Paulo, vamos ser francos. Então, nós precisamos parar, respirar e entender tudo isso que nós estamos vivendo, Paulo, como parte de um processo muito delicado. Nós precisamos entender a realidade atual como um momento divisor da nossa história. Eu penso que chegará o momento no qual nós iremos olhar para essa página da nossa história, e eu temo muito que as gerações lá do futuro apenas tenham razão de dar risada. Mas para nós hoje é um momento de sofrimento, de angústia, porque enquanto todos nós temos a percepção de que tudo foi uma grande armação, eles continuam na cruzada do nosso silenciamento, de amedrontar as pessoas, de aprisionar as pessoas, porque existem aqueles que estão presos e aqueles que estão reféns do medo, e é isso que eles querem, e é por isso que nós, independente do resultado desse circo do julgamento, nós temos que ir para as ruas e lutar. Nós podemos nos referenciar e usar como ponto de miragem lá no distante o que o povo da Turquia está fazendo. Já são 5 noites onde milhões de pessoas estão indo às ruas para lutar contra uma ação de arbítrio do presidente daquele país. Então nós também precisamos resgatar, Paulo, a nossa coragem cívica e lutarmos por nós. O Trump pode fazer muito, o Trump está nos acompanhando, sim, mas quem tem que lutar pelo Brasil, Paulo, somos nós, cada um ao seu jeito, mas sem jamais depredar nada.
apenas reconstruir a ordem e a normalidade democrática em nosso país. Essa oportunidade está chegando, né, Alfredo? É só esperar um pouquinho mais. Cerca de 1 ano e meio, essa oportunidade está aí, batendo na porta, que são as eleições de 2026. As pessoas têm que ter muita consciência, ter muita noção do que está acontecendo, da verdade, e decidir na hora do voto. E o resultado tem que ser respeitado. Se decidirem de novo, votar pelos que estão aí, pela continuidade do que está aí, paciência. Mas é preciso ter certeza que as pessoas tiveram acesso à verdade, tiveram acesso à informação. Estão condenando desta vez, já podemos até dizer isso, condenando, né? Porque o próprio presidente da primeira turma já está tratando os acusados. Veja, esse é um julgamento para decidir se aceita ou não a denúncia da PGR. E já estão tratando os acusados de réus. Então, vamos lá. É uma acusação baseada em disse-me-disse, em suposições. Até nos relatórios, né, que a polícia apresentou, dizia possibilidade disso ou daquilo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Como é que você vai condenar pessoas com base em suposições e não em provas concretas? Uma das suposições é de que o ex-presidente teria liderado uma consulta entre os militares, né, de alta patente do Alto Comando Militar do Planalto sobre a possibilidade do artigo 142, que está previsto na Constituição. Mas eles tratam como golpe. Beleza. Então, teria consultado sobre dar um golpe. Então isso aí, o golpe seria dado. Se o golpe tivesse acontecido, como estaríamos? Se tivesse sido assim, como estaríamos? Se. Os caras querem condenar com base no se. E se o Botafogo tivesse vencido o Pachuca, nós hoje seríamos campeões mundiais também, Alfredo. Campeões brasileiros, campeões da Libertadores e campeões da Mundial. Mas o Botafogo venceu o Pachuca? Não venceu. Então, isso não aconteceu. O se é muito relativo. Lembrando que a presidente Dilma Rousseff fez exatamente a mesma coisa. Consultou o general Vilas Boas sobre a possibilidade de dar um golpe e ele disse, nós prendemos. Ela enfiou a viola no saco e saiu. Para ela chegar a fazer essa consulta, ela não estaria ou não teria tido uma reunião com seus asseclas para saber da possibilidade de um golpe, não estariam discutindo a mesma coisa? E se ela tivesse feito isso? E se ela também tivesse dado um golpe? Seria entendido como um golpe também? Então veja como são as coisas. Tudo na base do se, da fantasia, da ilusão, do abstrato. E só mais uma informação que, de uma certa forma, acaba dando esperança para quem nos ouve, quem nos assiste nesse momento. A Revista Oeste divulgou que 7 partidos no Congresso Nacional fecharam um acordo para a maioria da anistia, para colocar em votação e aprovação da anistia. Então, veja, como é que funciona isso? Se é aprovado a anistia pela Câmara, terá que seguir para o Senado. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre já deixou claro que pretende barrar. Será que ele vai aguentar a pressão? Será que ele vai suportar a pressão do povo em cima disso, uma vez que os seus pares da Câmara, da Casa Baixa, já optaram pela anistia? Então vai ser uma pressão muito grande. Depois, se aprovado lá, volta para a Câmara em tempo recorde e, se aprovado, segue para a sanção do presidente da República. E se o presidente Lula vetar, que com toda certeza irá vetar, ele que foi anistiado, não consegue ver a anistia como foi dada a ele. Mas se ele veta, o Congresso tem condições de derrubar o veto. E isso tudo em questão de prioridade máxima, urgência urgentíssima. Então, seja qual for o resultado dessa condenação, só vai acelerar ainda mais o processo. E 2026 é eleição. E se os caras acham
que o resultado dessa bagunça toda vai favorecer a eles, vai favorecer a esquerda, eles estão redondamente enganados, porque muita injustiça está se vendo nesse julgamento. A condenação a 14 anos de uma mulher cabeleireira, mãe de 2 filhos pequenos, repercutiu muito mal para a corte. E juízes de verdade, como é o caso do ministro Luiz Fux, já está divergindo dessa questão, já está destoando, e ele fez, né, um pronunciamento bem interessante, viu, Alfredo? Bem interessante, no final da tarde desta terça-feira, dizendo que juízes que não são juízes, que não entendem nada, acabam fazendo bobagem. E essa é a verdade. Qual é a sua opinião sobre isso que eu falei? É um cenário assustador que nós vivemos, mas nós temos que manter a serenidade. Não, olha, o Olavo de Carvalho, eu gosto muito do Olavo de Carvalho, leio os livros do Olavo, prefiro a leitura dos livros. E ele sempre diz o seguinte: é urgente ter paciência. Nós temos que ter Paulo, eu sou contra qualquer ato fora das 4 linhas. Me desculpem a minha sinceridade. Não acredito em nada que não seja pela via institucional. Nós temos um caminho claro a traçar. Eles chegaram ao poder dessa forma e, se nós quisermos reconquistar, será dessa forma. Será par e passo. Comece reconquistando sua família, comece reconquistando sua rua, comece a atuar politicamente, não apenas em tempos de eleição. Essas são questões que para mim são muito importantes. Eles vão querer, de repente, provocar algumas situações nas quais nós muitas vezes podemos nos sentir simpatizantes. Fora dos ritos não existe alternativa. Eu quero que as pessoas entendam isso, Paulo. Nós temos que ter clareza de que o enfrentamento será sempre pela via institucional. Sou um defensor, não gosto das urnas eletrônicas, é o meu direito, mas eu aceito as urnas eletrônicas, quero voto impresso, quero contagem pública dos votos na sessão eleitoral. E cobro muito que as pessoas se inscrevam nos partidos. Nós não temos partido de direita, mas o que impede que grupos de pessoas entrem nesses partidos do centrão e comecem a ocupá-los por dentro? O processo político, meus amigos, não é um processo lento e nem fácil. É um processo que muitas vezes você precisa engolir, como disse o Nereu Ramos lá nos anos 50, a política é a arte de engolir sapos. Vocês imaginam a situação do Bolsonaro escutando todas aquelas insanidades que ele escutou? Política é a arte de engolir sapos. Então, vamos engolir, vamos cuidar, vamos tratar de nos organizar para fazer o enfrentamento, Paulo, pela via institucional. Eles não chegaram ao poder de uma hora para outra. Eles vieram ao longo do tempo ocupando as instituições. E todo mundo sabe que reconquistar um espaço é muito mais difícil do que conquistá-lo. Nós precisamos reconquistar esses espaços a partir das nossas famílias. Vamos fazer política, vamos colocar a política como parte do nosso dia a dia. Uma paixão nova que o brasileiro precisa descobrir. E digo mais, se eles prenderem o Bolsonaro, vem aí o Eduardo. Hoje o Eduardo se agiganta no contexto político nacional. Inclusive pela interface que ele tem junto ao governo dos Estados Unidos. A prisão do Bolsonaro talvez seja um momento muito difícil para o campo conservador, para a direita brasileira. Mas pode ser muito mais complicado e muito mais delicado, inclusive para o outro lado. Sobre a anistia, Paulo, já há um consenso, eu acredito que a anistia será aprovada. Eles irão no STF fazer suas entranhas lá e certamente vão excluir o Bolsonaro de qualquer anistia. Mas eu penso muito que são etapas ainda lá na frente. O que nós podemos fazer? Pressionar nossos deputados, pressionar nossos parlamentares, pressionar nossos senadores, para que, chegando até a situação
lá. É uma PEC? A anistia é uma PEC, Paulo? É uma PEC, né? Não, por enquanto é um projeto de lei. É um projeto de lei. Porque se for PEC, se for projeto de lei, precisa do Lula, mas se for uma PEC, não precisa. Não precisa. Mas vai acabar chegando nisso. Se trabalha, vão fazer uma PEC. Então é isso, pessoal. Não desista, dia 6 de abril, todos na rua. Haverá manifestações em vários países, acredito em torno de 30 países no mundo farão manifestações. Sabia disso, Paulo? Vai ser maior do que a de Copacabana, com toda certeza, né? Em São Paulo, o pessoal enche mesmo. Não vai sobrar um espaço na Avenida Paulista ali a ser preenchido. E mais de 20 cidades e países no mundo também. Alfredo, olha, fica aí mais um pouquinho que a gente tem esse compromisso com esse nosso outro anunciante, nosso apoiador. E que é importante, hein? É importante. Lembre-se. E a gente volta já, porque a gente vai falar de uma outra coisa bem curiosa envolvendo quem? A primeira-dama, Alfredo, a primeira-dama. Espere aí, que a gente já volta. Até já. E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem, porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação, a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias, você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril. Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril. E de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090. 0800 323 0090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! Muito bem, já estamos de volta. A Advocacia Geral da União, a AGU, está finalizando um parecer que estabelece as bases legais para a atuação da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, em compromissos oficiais de caráter simbólico e cultural. O texto não prevê a criação de um cargo formal, mas autoriza o uso de estrutura do Estado para sua atuação voluntária e não remunerada. Ou seja, autoriza o uso do dinheiro público com uma agenda protegida por um decreto de 100 anos. Nós, Alfredo, estamos tentando justificar o injustificável.
E tudo isso na cara dura. E tem gente que não vê a malandragem acontecendo e acha que tudo isso é perfeitamente normal. Fique imaginando se fosse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, hein? Eles conseguiriam enxergar? Talvez sim, né? Mas como se trata do governo deles, obviamente que ninguém vê. Fala, Alfredo. Olha, Paulo, que susto. Antes de irmos para o comercial, eu fiquei pensando, o que será que o Paulo andou aprontando? Qual é a surpresa? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse governo está cada vez mais parecido com o governo do Ortega na Nicarágua. Não sei se vocês sabem, o Ortega criou para a esposa dele, a Rosário Murillo, o cargo de co-presidente. Paulo, eu falo para as pessoas, tudo que acontece no Brasil é primeiro testado no laboratório dos horrores da Nicarágua. O pé de meia foi testado lá, a submissão do exército foi testado lá, agora aqui no Brasil já pensam em prorrogar o mandato do Tomás no comando do exército. Olha a situação que nós estamos vivenciando, olhem o que aconteceu lá na Nicarágua. Inabilitação, o Ortega para vencer a eleição precisou inabilitar, Paulo, tá vendo aqui? 5 mais 2, 7 candidatos. É essa forma que eles utilizam, esse é o mecanismo, então tudo vai sendo testado lá. E diga-se de passagem, a Janja e a Rosário Murillo são muito parecidas em conteúdo mental e na forma extremamente discreta e elegância de se vestirem. As duas esposas de 2 ditadores e dois políticos que não têm nenhum apego pela liberdade e pela democracia. É ridículo, claro que é, mas é mais do que isso, Paulo. É a demonstração de que para eles não existe limite para nada, Paulo. Eles não sabem, eles não têm nenhuma noção de limite quando se trata do ridículo e de exacerbar funções e atribuições. Vai passar, ninguém vai fazer nada e a Janja vai viajar, continuar viajando com o nosso dinheiro, representando o seu marido, ou sei lá eu quem ela representa. Mas ela não me representa e duvido que ela represente a maioria dos brasileiros. E isso aí é uma forma de subestimar a inteligência do povo brasileiro, né? Se o problema é esse, vamos criar, vamos legalizar. Acabou. Aí ela continua viajando de boa, né? Uma semana antes no Japão, depois Paris, entendeu? E aí acabou. Para Cuba ela não vai. Esse era o problema. Acabou, agora a gente legaliza, ninguém vai mais falar nada, né? Isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Mas é bom, Alfredo. É bom, né? É bom. Tem gente aí, né, que fica chorando, eu não sei o que vai ser da minha vida, estou precisando de dinheiro, está tudo caro. Olha, mas você não votou no governo para melhorar a economia do país? Você não acha que é tudo muito justo? Que a esquerda, que nem aquele ministro que foi presidente do STM, dizendo que o discurso da esquerda é um discurso mais justo, né, um discurso de inclusão. Beleza, e por que não dá certo? Por que não dá certo? Os caras tiveram aí 3 mandatos, agora o 4º mandato no poder, Alfredo. Por que não fizeram uma estrutura definitiva? Por que não mostraram que a coisa dava certa? Por que ficam que nem disco arranhado? Já viu o disco arranhado que não sai daquela nota? E fica o tempo todo. Os caras ficam sempre dizendo isso. Agora vai melhorar. E o povo acreditando. Opa, esse ano vai melhorar. A colheita vem aí. A colheita vem aí. Nós plantamos. Agora vamos olhar. Agora espera que vai dar. E os caras ficam esperando. A Bahia está há 20 anos esperando. O que a gente é forçado a pensar? Que os caras gostam. Os caras gostam. Não querem mudar. Eles gostam do sofrimento, da violência. Amam. Porque se acaba isso, Alfredo, os caras vão chorar. Vão pedir o que era antes. Porque
Como é que tem o que tem durante 20 anos, como é o caso da Bahia, e os caras continuam pedindo sempre a mesma coisa? Já não era tempo, né, das promessas terem sido cumpridas? Já não era tempo de ter misturado? Quanto tempo vai ser necessário? 1000 anos? Ah, vamos votar hoje aqui, vamos esperar 1000 anos aqui, que as novas gerações vão ter aí o melhoramento aí prometido. Os caras não aprendem nunca, Alfredo. Alfredo, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria das suas considerações finais. Doutor Paulo, o negócio é o seguinte, sabe por que eles não mudam? Porque as pessoas estão se acostumando a ser feliz não tendo nada. A essência do socialismo, a essência da esquerda é a miserabilidade do povo. Se todos forem miseráveis, não haverá balizamento nem nenhuma questão de parâmetro. Você vai olhar para o seu lado, Paulo, vai estar alguém ferrado. Vai olhar para o outro lado, tem alguém mais ferrado. Daí você vai dizer, eu estou na M, mas não estou sozinho. Essa é a essência do pensamento esquerdista. O pensamento esquerdista começa pela destruição de todos os valores e no momento seguinte o pensamento esquerdista tira das pessoas a autoestima de lutar por algo melhor. E essa é uma questão que é muito séria. Eu tenho muito medo de que o brasileiro se acomode na miséria, que é tudo que eles querem. O povo cubano se acostumou. O povo venezuelano, eu olho para as manifestações, Paulo, lá da Venezuela e vejo as pessoas pedindo melhores salários, não vejo elas pedindo liberdade. Então nós temos que despertar e é graças a programas como iguais ao seu, iguais aos que a gente faz lá no canal de Brasília, e tantos outros canais, é que nós iremos continuar lutando. Tenho certeza, nossos caríssimos net-espectadores, vocês que às vezes acham ruim, reclamam de um ou outro canal, de um ou outro comercial, pelo contrário, aplaudam, claramente aplaudam os anunciantes, porque eles são a base para a manutenção desse trabalho. E eu vou deixar uma perguntinha aqui para as pessoas responderem nos comentários, Paulo. Me diga você, em qual país a chegada da esquerda ao poder representou melhoria na condição da qualidade de vida das pessoas? Me indique só um. Tá? Não venha me falar em Noruega, Dinamarca, sabe que daí também é complicado. Mas eu quero um país onde a chegada da esquerda ao poder representou melhoria na qualidade e condição de vida, manutenção da liberdade pessoal e do direito a professar sua fé. Um abraço, Paulo. Até a próxima semana. Nos vemos na terça-feira da semana que vem. Forte abraço, Alfredo. Até lá. E nós ficamos por aqui com esta edição, lembrando que logo mais às 17h45 nós estamos de volta com a segunda edição do nosso programa de hoje, já possivelmente com o resultado do julgamento dessa ação acusatória contra os envolvidos do dia 8 de janeiro. Espero você por lá. Forte abraço e até mais tarde.